deixa eu posicionar primeiro com vocês a situação do processo, a situação do texto, e aí a gente fala do material, tá? Até porque o material, a apresentação das SMADs, ela segue a mesma, a gente vem só mantendo atualizado aquilo que está sendo alterado, basicamente. Nos slides anteriores, vocês vão ver que é aquilo que vocês já assistiram na apresentação anterior. A gente só suprimiu aquilo que no texto, por conta da audiência pública, foi combinado e pactuado de retirar. Então, uma coisa ou outra ao longo das telas, a gente tirou ou apresentou. Mas foi incluído a última página com a parte principal daquilo que foi suprimido, para estar claro que saiu da apresentação e do texto. Quero esclarecer para vocês que hoje o processo está na COJUR, a equipe do procurador está fazendo a leitura para revisão jurídica de toda a proposta. Também foi direcionado para todas as áreas da SMADs, porque depois que a gente vence a etapa de elaboração de proposta, de consulta pública da sociedade civil e entidades dentro dos debates que foram propostos, a gente passa pela parte técnica formal de portaria. Então, nesse momento, o texto foi submetido. Vocês podem ver que o processo número 6, ele segue o processo anterior da IN 03, o original, lá de 2018, que a gente tem que subir formalmente a proposta de alteração da normativa. Então, nesse momento, está faltando manifestação de proteção especial e COJUR. Acho que são essas duas áreas que ainda está faltando manifestação. Então, eu vou conversar com vocês hoje no sentido de atualizar em que passo a gente está, deixando claro que, neste momento, a documentação está tramitando internamente. Então, a gente ainda não está com ele para deliberação, porque primeiro precisa terminar de passar em todos os setores, e ele está no principal setor, que é o jurídico. Posicionada a situação do texto, como ele está hoje, o que a gente tem para apresentar? Após a audiência, foi esclarecido que o texto tinha que ser ajustado de acordo com aquilo que foi passado na consulta pública. Nós passamos aí o final do ano e o começo do ano fazendo o ajuste, até porque foi bastante coisa para mexer e para alterar, então despendeu aí um tempo para a gente poder ir fazendo os consertos de texto. Aquilo que estava como acolhido e parcialmente acolhido, o texto foi adequado, e desse padrão que ele subiu para a COJUR. Foi incluída aqui as principais supressões de texto no slide, que é a retirada da especificidade do cargo de gestor de parceria. Este item ele estava disposto no artigo 41, se eu não me engano, da IN atual, e ele está suprimido. Foi retirado o desconto dos valores de férias coletivas, que a SMART já fez uma portaria esse ano para praticar isso, de modo que a gente possa distribuir dentro de outras rúbricas. Foi retirada a atribuição do gestor de parceria na análise aritmética do ajuste financeiro. Foi retirada a atribuição do gestor de parceria na fiscalização ou manifestação das adequações indicadas pela engenharia de CAFCEM. Isso aqui é aquilo que a gente entende que é mais significativo no conteúdo do texto, então a gente vai mantendo dentro da apresentação principal para acompanhamento. Mas, de modo geral, tudo aquilo que ficou alinhado como parcialmente acolhido foi ajustado no texto. Não sei se vocês querem que a gente abra logo para perguntas, Flávia. Eu posso mandar o material, vou dar uma passada aqui rapidamente nos slides, até porque oportunamente alguém pode não ter estado presente nas apresentações, mas quem estava consegue dar uma olhada aí, que basicamente está mantido o texto, a gente vem mantendo uma linha de tempo na apresentação, a gente só fez um ajuste ou outro naquilo que diz respeito a CAFCEM, a gente deu uma melhoradinha aqui nessa parte da prestação de contas, colocando que tem a parte do NGA mais esclarecida, mas as outras sessões elas estão iguais. E a gente
mantenho aí o compromisso de vir atualizando dentro da mesma proposta de apresentação aquilo que vai se agregando dentro do texto. Eu posso encaminhar o material, não tem problema, só esclarecido para vocês que 95% está mantido o que está colocado aqui dentro, a gente só fez a inclusão lá no final daquilo que é mais sensível no texto de ajuste do resultado da audiência. Aí, Flávia, eu não sei se vocês querem já disponibilizar para conversa, perguntas, etc. Até porque, como eu deixei o processo na reunião que a gente não conseguiu conversar na semana anterior, talvez as pessoas já tenham conseguido ler e queiram conversar um pouquinho, não sei qual é o formato pensado. Eu acho que, então, as alterações principais são essas. Eu entendo que se a Solange está com a mão levantada, ela pode falar. Eu abri o processo também, e aí depois eu tenho algumas questões, mas eu vou ouvir primeiro as pessoas que já estão... A gente abre para pergunta, né? Tá, assim, Isso. deixando claro, né, o explicado que aquilo que está contido como principais supressões na apresentação são as principais supressões. As correções de texto e as inclusões solicitadas, tudo aquilo que foi apontado na audiência como acolhido e parcialmente acolhido foi ajustado no texto. E isso engloba vários pontos. O prazo de contratação de funcionário novo, os artigos de CAFCE Engenharia que foram postos pela nossa rede direta, as questões de licenças que antes estavam muito específicas para com relação à licença maternidade e foi pedido que se ampliasse para todo tipo de licença. Tudo aquilo que foi solicitado ajuste, a manifestação do supervisor de SAIS para com relação ao impedimento, no caso de origem de trabalho nos últimos 5 anos de OSC, tudo isso foi ajustado. Tudo que foi acolhido e parcialmente acolhido está adequado. A apresentação da SMADS está dando ênfase apenas àquilo que foi suprimido e é sensível no texto à supressão, para que de modo rápido a gente já saiba o que saiu do texto. Mas aquilo que foi pedido para ser incluído foi incluído. Só para deixar claro, Flávia, na mesma página, assim, o que a gente falou. Certo. Temos a Solange e depois o Francis. Obrigada aí, Stephanie, pelos esclarecimentos. A solicitação do material é porque esse material apresentado, eu entendo que ele é mais didático, né, do que aquele que a gente tem via SEI, né, que é aquele material mais denso, mais com muitas informações. Super tranquilo, Solange. Eu posso enviar para o Max, como então, eu fiz da acho outra que é vez? importante a gente ter esse, aí para comparar. Pode ser enviado para o Max no e-mail que ele me mandou a reunião, como eu fiz a outra vez? Pode sim, Stephanie. Pode mandar para mim que eu mando pro pessoal aqui. Tá, então, Solange, tranquilo, tá? Assim que acabar a reunião, eu mando por e-mail para o Max. Obrigada. Francis, depois a Regina. Isso. A apresentação, ela segue dando o tom do geral, Francis, você conhece bem a nossa apresentação. Posso, assim, aquilo que é importante para mim, né, do ponto de vista da SMADS e da CGPAR, do que é mais sensível no texto, talvez não seja... cada um tem o seu interesse dentro dessa relação do que aquilo que a IN regula, mas dando uma passada, assim, em linhas gerais, eu posso sinalizar os pontos principais de relevância que entendo.
se eu esquecer de algum e ficar uma dúvida, alguém que tenha feito alguma colocação na audiência ou na consulta, que queira perguntar se a gente acolheu ou não acolheu, pode ficar à vontade para pedir que eu complemento, eu vou passar aquilo que eu, por cima, assim, tenho de substancial, que se publicasse a IN hoje, para mim, eu e Stephanie, seria muito significativo. Logo ali de começo, a gente fez o ajuste do processo de dispensa de chamamento público. Inclusive, a gente já fez a distinção de texto, conforme foi solicitado na audiência pública e na consulta, no sentido de esclarecer o procedimento. A gente tem hoje a possibilidade da dispensa por 60 meses, por interesse público. Esse é um dos temas mais relevantes, na minha opinião, eu e Stephanie particularmente, porque hoje a gente só faz a dispensa por continuidade, condicionada aí a várias questões, e hoje, se eu pudesse abrir direto um serviço por 60 meses, sem ser emergencial, isso fazendo o entendimento de que a OSC, quando ela abre um emergencial, ela assume aí uma parceria onde, notória e publicamente, sabemos que a OSC vai ter que segurar uns 3, 4, às vezes até 5 meses do próprio bolso, até que a gente homologue isso de andamento, e aí em seguida entra um edital e a gente põe para concorrência. O procedimento da concorrência, ele é o lícito e o legítimo pela administração pública, com toda certeza, mas como a gente já discutiu amplamente, há questões que o interesse social ele predomina, das mais diversas espécies e tipos, deixando claro que a gente está falando de relações impessoais e com um único e exclusivo interesse de atendimento e execução da política pública de assistência. A gente tem motivos e necessidades, hoje, várias, que eu identificaria como pressuposto para a gente fazer logo uma dispensa por 60 meses. Então, esse é o principal ponto que, na minha opinião, a gente tem regulado hoje na IN. Eu derrubo a lógica de dispensa por continuidade e deixo apenas o emergencial regulado e a dispensa de 60 meses regulada. Deixando claro que a gente tem aquela regrinha na proposta da dispensa por 60 meses direto, que ela não é prorrogável. Então, lá na frente, isso sendo implementado, a gente já sabe que, dentro do texto que está posto hoje, quem tiver uma dispensa de início não vai poder fazer a renovação pelo mesmo prazo lá na frente. Também na mesma pegada da dispensa, o que eu tenho aí de significativo, que para nós aqui na CGPAR também é muito importante, assim como para as áreas, e acredito que para as OSCs, é que a gente joga a continuidade de 60 meses por mais 60 meses na modalidade de aditamento. Então, eu não tenho que abrir agora um processo SEI novo, uma conta bancária nova, fazer tudo de novo. A gente vai trabalhar na modalidade de agitamento, e isso tanto burocraticamente quanto nas questões práticas, inclusive da abertura de conta bancária, que a gente sabe como fica tudo muito mais abreviado. Então, essas parcerias que vencem a cada 5 anos, que a OSC tem que juntar todo o dossiê de novo e eu tenho que emitir um novo termo, praticamos aquilo que está dado no processo de agitamento, relatório do gestor, está tudo ok, as parciais estão em dia, e aí a gente adita a vigência por mais 60 meses. É um processo muito mais prático e menos moroso para todo mundo. E aí não há substituição de termo, há só ajustamento mesmo. Esses dois pontos, eles são bem sensíveis no processo burocrático, tanto para a municipalidade quanto para a OSC. Então, se eu tivesse que escolher os dois pontos, que são assim meus asteriscos de longo prazo, assim, processos facilitados para todos os envolvidos, esses são os que me chamam mais atenção na prática do trabalho. Continuando naquilo que tem hoje, assim, de importante hoje, questões que estão dadas aí e pegam sempre. A regulação do fundo de reserva, o fundo provisionado. Apesar da gente ter disseminado bastante a informação pela cidade, eu ainda recebo muita consulta aqui na CGPAR de o que faz com o fundo? O funcionário transferiu, posso levar o fundo? Ainda hoje eu estava respondendo isso. Todos os dias a gente tem uma perguntinha dessa,
diminuiu, assim, quando eu cheguei aqui na CGPAR, eu encontrei um cenário mais diverso sobre o entendimento do fundo provisionado ou o desentendimento que tínhamos algum tempo atrás nessa caminhada de compreensão do MIROSC e de como implementar ele. Já hoje, mais maduros, ou pelo menos no caminho digital, a gente já tem um pouquinho mais de visão sobre o motivo de ser do provisionado, aquelas questõezinhas que ficaram sem resposta durante algum tempo, até para a gente mesmo da municipalidade. Então, a IN também me traz um ponto substancial, que é deixar claro que a gente paga as verbas rescisórias, pode pagar multa de 40%, né? Aquelas perguntas de sempre, que não é legal para ninguém, isso não está regulado. O gestor de parceria não fica confortável, ele fica precisando que a gente mande um e-mail para ele, para dar uma segurança. A OSC também fica numa relação dependendo de posicionamento, e às vezes o posicionamento é distinto. Então, esse é um assunto que a gente equaliza e põe na mesma página para todo mundo, se a gente publicar a IN hoje, e deixa mais confortável para todo mundo dentro dessa relação, deixando um asterisco para o pessoal de OSC que já estava posto e está mais esclarecido ainda neste texto, que a gente só pode cobrir as verbas rescisórias. A gente discutiu isso um pouquinho na plenária do FAES, que ocorreu na Câmara na roda de debates ano passado, que a gente continua mantendo a orientação para os OSCs de que, quando forem fazer acordos trabalhistas, não deixem as verbas rescisórias entrarem naquilo que diz respeito a acordo trabalhista, para não ter problema com a entrada de pagamento dentro daquilo que está posto na IN. Estou dando uma olhadinha rápida assim, pelo texto, tá, Francis? Para dar uma colada, assim, só para pegar pontos principais, conforme foi solicitado aí. Hoje eu também tenho a possibilidade de um plano de trabalho avaliado com critério técnico, mais técnico, de fato, acho que essa é a melhor definição que eu encontro, aonde a gente tem hoje dentro da nossa IN o plano de trabalho lá digital, ele é satisfatório ou insatisfatório, com vários pontos que causam uma certa discrepância, porque a gente gostaria de ajustar algumas coisas, mas tem lá um ponto dizendo que a gente não pode ajustar, mas são questões técnicas que poderiam ser adequadas para garantir o efetivo atendimento dentro daquilo que se pressupõe, mas a gente tem hoje inflexível, né? Ou é satisfatório ou insatisfatório. Então, eu também tenho aí uma nova proposta de avaliação do plano de trabalho e de composição desses pontos, permitindo que o plano de trabalho ele tenha de forma clara que ele tem erros formais, porque isso é uma dificuldade para as comissões hoje ainda. Stephanie tem erros formais e a gente dá insatisfatório. Não, gente, a gente não dá insatisfatório desde que não comprometa metas, resultados, indicadores, né, e valores. Então, isso a gente tem já de pronto, ajustado na IN nova. Também teríamos aí como um bom diferencial o esclarecimento de prazos para a CAFCEM. A gente conseguiu aí no produto já da consulta pública e da audiência, que não estava no texto inicial, quando da consulta, a gente conseguiu pactuar alguns prazos com o pessoal da engenharia, principalmente produto da consulta e da audiência, onde a gente conseguiu estabelecer prazo para vistoria, prazo para VCB, prazo para solicitação da vistoria quando renovação, o prazo para envio das adequações, o formulário que a gente está colocando para enviar as adequações depois, posteriormente, por fotos, de quanto em quanto tempo. Esses prazos para com relação à parte do imóvel, a gente não tem nada disso hoje regulado na nossa IN, então, para mim, também é um ponto muito importante, porque tanto para a parte da municipalidade quanto para a OSC, a gente tem mais segurança jurídica nessa nossa relação e no cuidado do imóvel, quando a gente tem esses prazos estabelecidos e sabe o que cobrar, quem cobrar e como tramitar. Então, a parte dos imóveis, no meu ponto de vista, ela é um fator muito significante na nossa proposta de IN hoje. Também tenho hoje na IN a criação da verba de adequação,
para além da verba de implantação e não se confundem uma com a outra. E a gente sabe aí que vários serviços passam por dispensa por continuidade, o serviço está lá há 10 anos, passa por um edital novo, entra de novo, e aí a verba de implantação ela é reduzida pelo fato de ser um serviço que já compõe a rede, mas a gente sabe que o tempo da execução, ele onera as condições concretas e materiais da execução do serviço, as coisas, né, acabam sofrendo o processo de desuso, então é necessário de tempo em tempo a gente fazer algumas atualizações no serviço, tanto no material, mobiliário, maquinário, quanto no imóvel. Então, a projeção aí da criação da verba de adequação, ela está posta nesse sentido, de promover uma atenção ao nosso serviço que não cabe dentro da verba de implantação hoje. A gente também, dentro da verba de implantação, a gente tirou dela a condição exclusiva de que somente no caso de um segundo imóvel, deixamos ela de deliberação das áreas técnicas e do gabinete, porque temos o entendimento de que outras questões podem e requerem um complemento de verba de implantação hoje, quando dá abertura de um serviço. Então, a gente também dá uma destravadinha disso no texto. Na parte dos recursos financeiros, a gente fez a ampliação dos itens de despesa, atualizando eles para alguns itens que hoje são importantes, aplicativo, a questão de pet, veterinário, essas coisas, a gente já procurou colocar que está mais atualizado com aquilo que a gente tem de despesa hoje e também deixa um pouquinho mais tranquilo para os gestores e para os gerentes, no sentido de que já está previsto na PRD, não precisa ficar todo mês pedindo autorização e flexibilizando para outras despesas de um item que tem que ficar se justificando a todo tempo, que a gente passa a criar ele e dar legitimidade para ele. A gente também colocou nessa pegada a possibilidade da consultoria de veterinário, tendo em vista que os nossos centros de acolhida hoje, o Serviço Pop Rua, tem uma demanda muito grande de cobertura do atendimento para os animaizinhos também aí da galera Pop Rua. Estou passando aqui o olho rapidinho no texto para... Dentro daquilo que diz respeito à prestação de contas, a gente tem as duas principais alterações no meu entendimento. O primeiro é regular que quem faz o quê, sem a gente continuar sobrepondo as atividades como a gente tem hoje. Então, o NGA tem a sua atividade e também de forma clara para eles, sem criar neles uma expectativa de uma atividade contábil que não lhes cabe. Tiramos do gestor de parceria essa atribuição que nunca deveria ter sido, mas o nosso texto atual e nosso manual deixa isso tão confuso e às vezes contraditório. Então, também fizemos a redução de quantidade de prestações de contas parciais de 10 ao longo da parceria para 5, agora que a gente coloca elas de forma anual. Então, priorizando a qualidade do serviço, no sentido da execução. Colocamos de forma mais clara no texto a possível implantação de um software por parte da SMARTS para realização da prestação de contas informatizada e digital por parte das OSCs e da municipalidade. Aumentamos o prazo que foi solicitado pelas OSCs para a contratação de funcionários a serem substituídos de 30 para 45 dias. Passando o olho aqui rapidão para ver o que eu me lembro. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês podem ficar à vontade para perguntar, que eu posso confirmar para vocês como está posto. Também fizemos o complemento do texto naquela orientação que diz respeito a como tratar os bens patrimoniais, as compras de bens permanentes para os OSCs, né? Que para a gente são os bens patrimoniais. Deixamos agora um fluxo estabelecido bonitinho, assim, tem que fazer 3 orçamentos, tem que montar um processo, tem que seguir lá
a portaria da SEGES e fazer o procedimento de tombamento ou não. Incluímos lá, conforme solicitado na consulta pública, a parte de como providenciar a baixa, né, no caso de furto, perda, extravio, qualquer um nesse sentido. Então, hoje a gente tem aí também um ganho na OIN saindo com a regulação disso de forma mais clara e com o fluxo estabelecido. Naquilo que diz respeito à contrapartida, a gente vem trazendo de forma já específica a possibilidade de alteração da contrapartida, que hoje está bem trancada nos territórios, porque a gente não tem uma regulação clara de, uma vez que colocada a contrapartida lá no começo do termo, não pode mudar durante 5 anos, a gente não tem muita base hoje nisso, ajustada dentro da normativa atual, a gente colocou isso na nova. De pontos sensíveis, assim, que, na minha opinião, de verdade, Francis, é aquilo que seria um ganho significativo para mim se a IN fosse publicada hoje, é isso. Nós temos a Regina e a Vanessa inscritas. Regina? E Max, obrigada, boa tarde a todos, todas e todos. Obrigada, Stephanie, aí pela participação. Espero que você tenha melhorado. A última vez que a gente se viu, eu estava internada. E sabemos aí da missão da publicação dessa IN, né? Eu quero trazer uma provocação para nós do grupo, né? Que nós tínhamos o combinado ano passado. Stephanie já disse que a IN está tramitando na proteção especial e no jurídico, locais importantíssimos para publicação, e como virou o ano, né? Tem toda essa questão aí também de tudo estar retomando, do nosso compromisso enquanto grupo de trabalho, Conselho Municipal da Assistência, de fazer uma nova audiência com a minuta de publicação antes da publicação efetiva, como nós fizemos na 46, na 47, mesmo online, para dar uma real publicização a todo esse movimento. Peço licença aí para propor isso no GT, que também tem uma expectativa da base, né? Acho que é isso que eu venho trazer, tá bom? Só queria essa contribuição e depois a gente recebe aí o que você passou para a gente. Obrigada. Passo a palavra. Regina, obrigada, viu? Estou melhor, graças a Deus, muitíssimo obrigada. Passei um bom tempo internada, mas estamos aí. Um abraço, bom começo de ano para a gente. Obrigada. A próxima inscrita é a Vanessa e depois tem uma contribuição no chat que eu vou dar uma lida também. Vanessa? Boa tarde a todos. É muita coisa, né? Mas a minha pergunta que veio assim inicialmente são duas questões. Eu lembro que foi um ponto bastante discutido com servidores, e acompanhei o que a Stephanie apresentou também, essa questão da prestação de contas. E da PRD, teve toda uma discussão da possibilidade da aprovação ser realizada pelos supervisores. Foi feita uma votação, se não me engano, né? Ainda no período que eu estava de férias, mas eu acompanhei um pouco do que aconteceu, e isso não ficou no texto. Eu queria saber como como foi pactuado, né? Como que isso vai ser encaminhado, se vai ser alterado, se não. Eu me lembro que tinha sido combinado com os servidores. Uma outra pergunta é que, junto nesse processo que foi disponibilizado para a gente, tem documentos com os indicadores que não tinha sido apresentado antes, né? E tem algumas coisas novas, algumas coisas diferentes, que também acredito que seria importante a gente poder discutir ponto a ponto, né? Não sei se a gente consegue um outro momento para discutir os indicadores. Não é tão extenso, mas também demanda a possibilidade da gente poder construir, discutir esses indicadores, que é bem importante. São essas. Obrigado. Boa tarde, Vanessa, tudo bom? Vou começar pelos indicadores, que é mais rápida, tá? Vocês estão acompanhando o SEI, né? Já percebi pelo comentário, que bom. Os indicadores que foram colocados lá nesse momento, para contextualizar a todos quem tiver consultado o SEI lá, que é público, Coves acabou de subir, acho que semana passada, uns 10 dias atrás. Os indicadores, aquilo ali é o resultado de um texto proposto por um GT,
A gente chegou a conversar sobre isso nos espaços de debate, quando a gente estava fazendo a apresentação da proposta da IN, e a gente deixou posto que, neste momento, a IN está saindo, inclusive vocês podem ver que a CGPAR subiu os anexos, a minuta e os indicadores atuais, conforme pactuado com o coletivo em todas as instâncias, porque ficou proposto de que os indicadores seriam alterados oportunamente, até porque eles também têm que passar por revisão, por consulta pública e pelo espaço do amplo debate. Então, o que está colocado ali no processo não foi juntado pela CGPAR. Então, só estou explicando o que é o documento, porque tenho conhecimento do que é. Aquilo ali é o resultado de um GT, que foi feito de indicadores internamente na SMAS. Mas ele ainda tem que ser submetido ao coletivo na rede, e a gente já tinha pontuado isso. Então, neste momento, a proposta da IN sobe, conforme já conversamos com modelos de instrumentais, instrumental de prestação de conta, nomenclatura, tudo conforme está colocado hoje, para que a gente faça um processo de transição de N, onde a adaptação ela não seja de tudo, né? Então, a gente possa passar ela de forma mais em etapas. Então, onde a gente vai se adequar hoje àquilo que está posto na normativa e se organizar dentro daquilo que são necessidades de atualização da normativa no que diz respeito à implementação do MIROSC, a implementação da lei federal na prática e aquilo que vem travando ou sendo motivo de ajuste de conduta por parte dos órgãos fiscalizadores, e de respostas dentro da IN de temas que são bandeiras tanto das OSCs quanto dos servidores de forma legítima, que na verdade não existe um impedimento para que a gente se ajuste e torne esse trabalho mais simplificado para todo mundo que está envolvido nele. Os indicadores não estão propostos de mudança pela CGPAR neste momento, conforme já colocado para todo mundo no processo público de construção desta discussão da IN 03. Posteriormente, há um compromisso de revisão dos indicadores, foi montado um GT e o produto dele está começando a ser publicizado para que possamos fazer o caminho de discussão dentro da rede. Eu, sinceramente, não li nem o conteúdo dele todo, então é o melhor que eu posso explicar sobre o documento, Vanessa, porque não respondo por ele, eu respondo pela documentação juntada pela CGPAR e aquilo que a gente submeteu à COJUR e aos setores que Jesus fez o encaminhamento. PRD ela foi para análise jurídica. Neste momento, o texto está posto conforme ele foi para consulta pública, que a gente tem aí um impasse jurídico que o pessoal da COJUR está analisando o tema. A gente fez esse esclarecimento para o coletivo na audiência pública, por sinal. Eu acho que eu ouvi que você falou que você estava de férias, mas a gente fez esse esclarecimento, de que assim, a gente fez aquilo que diz respeito a democratizar o texto e coletar as opiniões e as posições de todos os envolvidos no âmbito da municipalidade sobre isso, mas a gente tem alguns impasses jurídicos nisso. Então, neste momento, esse tema a gente está esperando retornar da COJUR, a gente espera aí significativas considerações da COJUR quando esse texto voltar. Então, este é um dos temas que está parado em análise jurídica. Eu vou fazer a leitura do chat aqui rapidinho, depois a Solange está inscrita. Aqui no chat, a Karina Moreira, ela coloca: Stephanie, poderia elucidar sobre que perspectivas pensaram em manter a conferência do gestor da parceria nos relatórios sintéticos junto à NGA? Eu não tinha visto o chat, Max, obrigada. Karina, tudo bom? Boa tarde. Não entendi a pergunta. Não sei em que parte do texto está se dizendo que o gestor tem que fazer conferência do documento do outro. Isso foi discutido amplamente nos espaços de debate que a gente fez, e foi posto que o NGA ele produz um relatório sintético de análise aritmética,
E o gestor de parceria ele tem que ter conhecimento, tudo que está no processo C, ele tem que ter conhecimento. Mas é no sentido de conhecimento. Não, a gente não colocou que vocês têm que fazer conferência do relatório do outro. Artigo 188, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está como... Cabe ao gestor de parceria ONG a conferência do relatório sintético das contas. A gente fez essa discussão de que a conferência é a conferência, né? É a simples conferência. A gente fez essa discussão amplamente, Karina, lá na audiência. Então, essa parte do texto ela não foi alterada, ela foi ajustada no sentido de colocar aquilo que foi pactuado na audiência. Então, eu acho que não cabe eu voltar para explicar tudo aquilo que foi discutido já aí nos debates e na audiência, mas de modo geral a gente deixou bem esclarecido dali para frente, né, aquilo que cabe ao NGA e que ele vai subsidiar o gestor de parceria em toda a parte aritmética, só que a gente fez a ampla apresentação, inclusive do manual do Miroski, para todos os servidores, no sentido de deixar claro de que aquilo que é a atribuição do gestor de parceria lá no Marco Federal, a gente não tem como numa instituição normativa no município isentar. Então, a conferência dos relatórios, ela é a mera conferência. A parte aritmética e a elaboração da prestação de contas está dada mais à frente na sessão, de forma bem clara, onde não se confunde com aquilo que diz respeito às atribuições. Deixa eu dar uma lidinha agora que eu achei o chat, peraí. A gente, é isso mesmo, Karina, já li ali o teu comentário. A base disso é aquilo que a gente já conversou, a gente não pode tirar aquilo que está colocado no Marco Federal. Então, assim, a conferência, e é a simples conferência, como está posta ali, porque o verbo colocado é de conferência, com base na lei federal. O gestor de parceria ele tem que ter conhecimento. E isso é ter conhecimento. Só que mais ali na frente a gente já deixa esclarecido de que forma e quem vai fazer a análise sintética e aritmética disso, que não é o gestor. Então, a gente entendeu que o texto está contemplado e eu tenho que respeitar aquilo que está posto na Lei 3.019. Mas, de qualquer jeito, a gente está esperando isso passar pela COJUR. Karina, eu entendi a pergunta, só que eu acho que o propósito da reunião hoje é a apresentação da... Posso estar errado, o pessoal do Comas pode me corrigir, mas eu entendi que este encontro foi proposto no sentido de passar o resultado e a situação atual do texto proposto pós-debates. Então, eu não estou nesse espaço para fazer discussão técnica daquilo que são assuntos coletivos, porque eu não... Sim, é um esclarecimento, Karina, mas esse é um esclarecimento de uma pergunta e de um posicionamento da analista Karina e a resposta exclusiva é Stephanie. E essas questões elas foram discutidas em espaços coletivos. Eu não me sinto à vontade para entrar numa discussão aqui agora se eu decido sozinha, entendeu? Baseado numa pergunta individual, algum ponto. Não entendi que essa era a proposta do encontro. Flávia e Max podem me esclarecer. Eu não sei aí como estão as inscrições, Max, eu acho que é eu agora, né? Isso, Solange, você. Na verdade, eu fui contemplada aí com parte das colocações da Vanessa e da Regina, e gostaria aqui de propor, né, tanto para a Stephanie quanto para o grupo aqui que está aqui hoje, de nós, de fato, dado essa última colocação da Stephanie, aguardar, né, essas devolutivas da COJUR e da
da proteção especial, que ainda está faltando fazer algumas definições, para que esse grupo, como nós já nos colocamos anteriormente e não fomos aí contemplados com fazer uma audiência conjuntamente, né, enquanto GT, mas minimamente garantir isso, né, que a gente tenha, antes da publicidade aí, da publicação dessa minuta, a gente tenha esse diálogo um pouco mais amplo, até por conta dessas divergências, dessas questões que estão surgindo aqui num grupo pequeno. Imagine num grupo maior, né? Então, acho que é importante essa colocação e essa proposta que a Regina fez, e nós aqui, enquanto grupo de trabalho, tentar garantir, né, essa possibilidade de realização dessa audiência, até porque na última que teve, não conseguimos terminar todo, né, o trabalho, e ficou indicativo da gente ter essa rodada aí antes da publicação. Então, gostaria aqui de colocar para a Stephanie, que está aqui como representante da secretaria, para levar essa nossa proposta, se o grupo assim achar pertinente, enquanto encaminhamento dessa questão. Solange, eu só queria esclarecer ali o ponto da Karina, que junta um pouquinho com o seu, no sentido de que o texto ele está, de fato, no jurídico, que é o ponto principal, conforme eu falei no começo aí da reunião. A gente corre um risco, inclusive nesse momento do texto vir todo alterado por parte da procuradora, entendeu? Então, o compromisso do encontro não é a gente alterar o texto para até porque não me cabe tomar uma decisão de forma individual, dessa maneira que eu já pontuei para a Karina. A gente fez em todos os espaços esclarecimentos que aquilo que fosse posto dentro da consulta pública seria respeitado. Então, a gente vai hoje fazer adequações e ajustes de texto conforme for solicitado pela procuradora, pelo conjunto de procuradores que na Conjura estão, por questões legais, por impedimentos legais, mas tem algumas questões que foram pactuadas dentro do processo coletivo que eu não posso deslegitimar ela. Então, assim, ficou pactuado 45 dias para a contratação do funcionário quando da substituição. Eu não vou alterar ele hoje para 50 ou para 35, porque eu não posso passar por cima daquilo que foi construído coletivamente. Então, ficou pactuado a apresentação do texto, até porque houve a apresentação daquilo que foi acolhido, não acolhido e parcialmente acolhido, ela foi entregue de forma integral e massiva na audiência pública, respeitando o máximo possível daquilo que foi solicitado de transparência no processo do texto que foi para consulta pública. Então, foi publicizado de todas as formas, item a item, por mais maçante que isso tenha sido, mas a gente respeitou a transparência que foi solicitada desde que esse procedimento da IN 03 teve início nos espaços públicos de debate. Então, a gente deu resposta ponto a ponto, e ponto a ponto, tudo que foi sinalizado como acolhido e parcialmente acolhido, vocês podem encontrar no texto, com a devida alteração. Então, isso que foi resultado do espaço coletivo, não me cabe hoje fazer a discussão de por que é que está posto 45 dias, conforme o exemplo dado. Isso é resultado, houve um pedido de 30, houve um pedido de 45 e houve um pedido de 60 nos espaços públicos. Então, assim, se chegou no 45. Então, eu não posso hoje atravessar essas decisões baseado em alguma discussão, a gente está em outro momento. O pactuado é que o texto seria publicizado, até porque a gente teve algumas manifestações ao término da audiência, no sentido de que supostamente a SMAD já teria este texto pronto, de que a SMAD estaria fazendo audiência pública e debate público apenas por fazer, de que o texto já estava pronto e já ia passar. Então, a gente fez uma discussão
respeitosa, no sentido de deixar claro de que não havia um texto. Vocês podem perceber aí o tempo que levou para que a gente fizesse todas as correções do processo, foi olhado ponto a ponto, um a um, do produto da consulta pública, justamente para atender aquilo que foi colocado pelo coletivo. Então, neste momento, eu entendo que a gente está apresentando o texto alterado pelo material da consulta pública ao Comas, e eu estou apresentando ele. Eu não estou aqui hoje, nem está hoje no meu ponto do processo SEI, o arquivo para que eu faça alguma alteração. Eu não tenho essa atribuição hoje, eu, Stephanie, enquanto CGPAR. Hoje isso está submetido à COJUR, e eu só vou poder olhar esse texto quando ele voltar de lá. E ele pode voltar de lá, conforme já disse, com sugestão de alteração de metade do texto. E se forem por questões jurídicas, teremos de atender. Então, este é o momento que a gente está, e eu queria esclarecer isso, para não parecer falta de cortesia, eu estar sinalizando para o questionamento da minha colega, que eu estimo muito, de que eu não posso entrar aqui agora em questões técnicas ou ideológicas de posicionamento de alguma coisa que passou no texto. A gente pode propor o que Solange está pontuando, e com toda certeza já está anotado aqui na minha agenda para descer lá para o gabinete sinalizar o pedido de vocês, de que após todas as etapas, ciente de que eu não sei, a COJUR pode levar mais uma semana, mais um dia ou mais 20 dias para me devolver esse texto, mas que vocês estão solicitando a etapa de publicização do texto antes da publicação. Com toda certeza, tá? Manifesto que vou apresentar para o gabinete o pedido, mas eu entendo que é nesse momento que a gente está. A mesma pergunta da Fernanda, já li no chat, tá, Max? Estou tomando aí a liberdade de já ler já, que aí já contempla todo mundo. A Fernanda está perguntando quando vai ser a audiência. Eu não sei nem que dia que o texto volta da COJUR, Fernanda. Eu não tenho como responder quando vai ter uma audiência. A gente pode apresentar para o gabinete o pedido feito pela Solange agora, e aguardar que, quando a gente tiver o texto para publicação, o gabinete sinalize a intenção de data. Não tenho como responder a pergunta que está feita. Eu me inscrevi, eu acho que a gente já está entrando num ponto que é mais próximo do nosso segundo ponto de pauta, aproveitando a presença da Stephanie. A gente tinha colocado a possibilidade, além da audiência pública, de uma apresentação em plenária também, né? Do atual estágio da discussão normativa. Eu vi que a Stephanie respondeu o nosso processo SEI, que ela não poderia estar presente, né, Stephanie, em plenária, no dia Max, 21. Oi, pode falar. essas duas datas que você sinalizou, eu já tenho agenda, e essas são agendas de compromisso de TCM com duas SAIs. É dia 28 a 6, né? Estou até checando aqui. É isso mesmo, dia 28 a 3. 6 do 3. Eu tenho agenda de TCM com SAIs, então não é uma agenda flexível para mim. Então eu retornei os 6 para vocês informando, mas de toda forma, eu pensei, se era o caso de, neste encontro aqui, a gente conversar da pertinência da plenária agora, ou, se vocês não acham adequado, aguardar a gente ter pelo menos o retorno. Porque hoje, do jeito que o texto está, eu realmente preciso aguardar o retorno do jurídico. Então, eu fiquei na dúvida se a intenção da plenária extraordinária tinha o mesmo intuito deste encontro que estamos hoje. A ideia também seria uma apresentação, mais ou menos nos moldes que está sendo feito aqui, só que para um coletivo maior, né? Acho que as colegas podem contribuir também. Eu vi que a Regina está inscrita. Max, Regina e depois a Solange. Está me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Aqui no Sul, Sinop está instável. Porque se a gente referenda a finalização, como eu propus, de uma audiência pública final, de publicização, eu entendo que substitui. E eu não sei, aí a Flávia que está coordenando precisa pensar.
Eu não vejo problema de ser online, como a gente fez com a 46 e 47, depois que chegar da Conjur, depois que chegar tudo, Stephanie, aquela ideia da minuta, olha, gente, com todas as contribuições, ficou assim, estamos publicizando, e talvez uma extraordinária com o tempo, os conselheiros, com o tempo todo mundo também, é a mesma coisa, eu acho, mesma coisa, e vocês ajudem no fluxo, mas a nossa intenção é cada vez mais publicizar e deixar mais próximo mesmo, porque como... Max, na sua proposta, como está ainda nos setores, de fato, fica prejudicado, né? Acho que tem que ser no novo momento. Eu concordo com o colocado. Passa a palavra. Então, eu entendi certo, tá, Max? De acordo com a colocação da Regina, foi a mesma leitura que eu fiz. Que, assim, do jeito que o texto está hoje, para mim, Stephanie, faz sentido eu conversar com vocês enquanto GT dentro do Comas, mas partindo do pressuposto de que a gente tem uma incerteza se todos os pontos que estão colocados na IN hoje proposta, se todos eles vão passar pelo jurídico, eu acho que é mais fácil ou faz mais sentido a gente conversar depois do retorno do jurídico. Posso esquecer a Eu Solange? estou em... Então, eu acho super pertinente, porque não dá para a gente ficar... As pessoas estavam com um monte de agenda, né? E a gente fazer uma reunião sem ter minimamente a devolutiva do que é possível, né? Do que é factível fazer o encaminhamento. Então, entendo que uma audiência pública, ela vai para além, né, da questão da plenária do Comas, porque ela vai ampliar mais, né, a participação das pessoas, concordo. E só gostaria, aí eu não sei, Regina, qual a parte, porque a gente a gente só discutiu a portaria 46, a 47 a gente ainda não fez a discussão, né? Então, eu acho que, não sei. Verdade, é uma outra pauta que é urgente. A gente também não discutiu a 47 ainda. Solange, eu acho que é isso, a gente fica na mesma página, então, eu acho, da proposta, contemplando a Regina, Max, Solange na fala, eu acho que, assim, eu vou mantendo o compromisso que eu tenho tido com vocês, de que a cada movimentação do procedimento, naturalmente, enquanto eu tiver governabilidade sobre isso, a gente vai atualizando com vocês no Comas. Fato que quando o documento subiu para o processo, houve um alinhamento interno na SMADS, onde a gente fez aí já uma ideia de que minimamente muitos encontros teriam de ser pensados concomitante à publicação da IN, em todas as regiões. A gente está ainda sistematizando esses passos, vez que esse documento subiu para a COJUR no final do mês de janeiro, e aí a gente entrou com o carnaval em seguida, então tem um tempo, vocês sabem como o procedimento funciona, a gente não espera que vai demorar muito mais do que o prazo já decorrido, mas aí a gente vai mantendo o compromisso de atualizando com vocês, até porque a gente não está apresentando o texto ou a minuta em outros espaços, porque não faz sentido, uma vez que a gente pode entrar em debate ao artigo 103, eu tenho alguma dúvida de como ele está disposto, e aí, quem sabe, o texto vai voltar para mim da COJUR dizendo assim, suprime o 103 inteiro. Então, acho que a gente precisa aguardar essa etapa, mas o meu compromisso aí de comparecer nas reuniões aqui com vocês do Comas fica reafirmado, aquilo que tiver dentro da minha possibilidade. Flávia? Algumas coisas, né, alguns dos pontos que eu tinha no início, eles já foram abordados pelos colegas, né, então eu também tenho entendimento de que, inclusive, assim, Stephanie, você perguntou, a gente pediu, né, essa reunião com vocês, né, com representação da SMADS, justamente para entender como é que andava a tramitação da IN depois da audiência pública, né? Eu acho que é importante a gente entender por onde que ela está passando, o que está sendo definido, né? Então, aqui a gente imaginava que o texto estivesse pronto, né? Foi antes da gente ter acesso a toda a documentação,
E aí a gente considerou, no primeiro momento, que esse documento estaria pronto para ser publicado. Por isso que a gente já colocou a data da nossa reunião e 2 possíveis datas para apresentação em plenária, pensando também que a gente tem impactuado a audiência pública, né, final, com o documento, a minuta, do jeito que ela será publicada, né? Então, acho que é uma dos nossos compromissos do GT que a gente fez com os nossos pares, de que esse documento ele possa ser divulgado na totalidade, porque é um documento bastante extenso, que passou por muitos debates, né? Então, acho que é importante que a gente tenha aí esse processo de finalização, também com transparência, né, para toda a sociedade civil. Então, acho que é um pouco isso, e aí eu entendo que a gente, a princípio, não tem outros, assim, não é produtivo mantermos uma plenária extraordinária, né, para apresentação desses conteúdos, pensando inclusive no que você trouxe, que ainda existe a possibilidade de modificação. Mas aí eu queria saber se a gente consegue pactuar, por exemplo, daqui a 15 os encontros do GT são quinzenais. Daqui a 15 dias, a gente teria um segundo encontro, o próximo encontro. Você acha que a gente já consegue ter essa informação? Se não tiver, você consegue dar uma sinalização para o GT, porque aí, conforme for, a gente suspende, para a gente ir se alinhando para e passo na finalização da construção desse documento? É isso. Flávia, o próximo encontro de vocês é dia 4 de março? Isso, dia 4 de março. Estava contando aqui rápido quando é que dava 15. Se eu consigo sinalizar antes, consigo. Compreendendo que tá para além daquilo que a gente tem governabilidade aqui na CGPAR, viu, Flávia? A gente vai fazendo, naturalmente, a representação do tema junto com o GT do Comas, de alinhamento do gabinete, que a gente faz a representação do debate junto a vocês, mas é só respeitado isso, assim, de que quando ele anda em outros setores, a gente passa a depender um pouquinho do processo dos outros, né? Então, eu posso sinalizar, quem sabe, por e-mail, com o Max antes. Estou pensando numa forma de atender o pedido. Vamos dizer que daqui até o dia 4 a gente tem alguma movimentação, eu posso sinalizar ela por e-mail? Essa é a intenção? Não? Sim, eu pensei algo nesse sentido, né? As reuniões são na segunda, então a gente precisaria saber, de preferência, até sexta, né? Olha, não tem, porque aí a gente já... Até dia 1. Isso. Então, dia 1... Consigo, porque daí não é produtivo, porque a gente ainda não tem nenhum movimento. Exato. E aí, vamos supor, chegou o documento, dia 4 já está pronto. Então, que a gente possa ter acesso ao documento anterior à data da reunião, até para que a gente consiga trazer já alguma questão e ter acesso ao documento com as alterações. Mesmo que seja do jeito que você trouxe, né? Por slide, alguma coisa assim que a gente já possa ir também podendo contribuir com maior propriedade. Sim, sim. A movimentação no processo, ela fica pública. Quando a COJUR subir parecer sobre o texto como um todo, vai ser colocado de maneira pública para acesso e conhecimento, mas, de toda forma, o compromisso de comunicar a vocês até dia 1º, se continua parado o andamento e faz sentido alguma reunião, eu posso manter ele com vocês. Estou fechando com vocês aí o compromisso de representar ali junto ao gabinete o pedido do Comas para a audiência de apresentação, antes que seja publicado. De toda forma, asseguro para vocês que já está pensado uma rodada bem grande de reuniões, independente de pré-publicação, pós-publicação, também está previsto muitos encontros. Queria também já aproveitar
o planejamento e os esclarecimentos, para conversar com vocês, que eu recebi um pedido do Comas sobre o pregão do software. Eu não sei se é o GT de vocês que mandou. Não, esse daí saiu pela CPP e pela CPP. plenária. Ah, tá joia, então. Tá joia. Ó, e CPP. Beleza, então. Obrigada. Eu acho que Tem é mais- isso. Tem mais uma pergunta. Não, tem uma colega que não está conseguindo escrever no chat, mas ela está acompanhando, e ela está perguntando se da parte nutricional, de avaliação de cardápio, tem alguma coisa, teve alguma alteração, tem alguma coisa. A parte nutricional, ela não é disposta na IN, né? A SMADES tem uma portaria própria sobre as boas práticas de alimentação, aquelas, esqueci o número da portaria, mas isso não é tratado dentro da IN 03. Sei que existe aí alguns movimentos técnicos de intenção de atualização desta portaria do âmbito da SMADES, mas está fora da minha governabilidade discutir isso. Vocês precisam conversar um pouquinho com o pessoal das prestações e da assessoria técnica do gabinete, que é quem está tratando esse assunto. Ok, obrigada. Alguém tem mais? Não temos mais inscritos, Flávio, por enquanto. Flávia, rapidinho. Só lembrando que a gente tem uma questão técnica no Comas, então, né? Na última plenária, a gente votou a ampliação de 30 dias, se eu estou certa. Nós achamos pouquíssimo. Agora, diante do que Stephanie traz, nós vemos a necessidade de prorrogar um pouco mais o tempo aí do GT, e talvez a gente tenha que levar isso na plenária amanhã. Não sei se conseguimos, de uma pauta emergencial, Max, porque o tempo que a gente... Mas já está prorrogado, Regina. Então, a gente aprovou prorrogado por mais 30 dias. Que é insuficiente diante do que Stephanie traz. Exatamente o que a gente pensou, né, Solange? Que seria insuficiente. Que é 30... Exatamente. Aí a gente tem que rever isso, só alertando aqui a comissão, para a gente avaliar se coloca amanhã ou não. Amanhã a gente já colocou na pauta um relato de hoje do GTN. Eu vou terminar as anotações aqui, já mandar para o lado para Sol, que a gente já inclui amanhã. Então, amanhã a gente já tem uma pauta do GTN. Eu estou olhando o calendário aqui, a gente teria, então, com essa prorrogação só por 30 dias, a gente teria mais uma reunião só, que seria justamente essa do dia 4 de março. No dia 5 de março, a gente tem uma plenária. Então, acho que a gente pode fazer assim, a gente aguarda até o dia 4 de março, a gente faz a reunião do nosso GT, aí a gente espera com a Stephanie para ver se a gente tem mais alguma alteração, se a gente vai ter uma audiência pública até lá ou não. E aí, conforme for, no dia 4, a gente discute aqui no grupo e pede a prorrogação do GT no dia 5, na plenária do dia 5 de março. O que vocês acham? Pertinente, né? De acordo. Pode ser. Bom, então acho que a gente tem aí um acordo. Stephanie, obrigado por você ter vindo, por ter trazido e se disponibilizado a continuar com a gente esse processo, né? A gente sabe que ele é importante na construção coletiva. E então acho que a gente, né, encerra por aqui e fica aguardando aí os próximos passos da IN tramitando nesses setores aí que ainda está faltando. Tá certo? Obrigada, Flávia, Certo. pela parceria de vocês. Fico com compromisso, vou mandar um e-mail para o Marcos agora, tá? Assim que a gente acabar com a apresentação, para colaborar com vocês. Precisando, sigo à disposição. Obrigada. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Obrigada. Se puder, amanhã temos plenária às 13h30. Verdade. E aí a gente fica, então, com esse encaminhamento de manter a reunião do dia 4, aguardando esse posicionamento. Esperamos que a gente consiga ter um documento, né, um produto, né, para ser apresentado nessa data. E eu acho que é isso. Certo, Max? Correto. Eu ia perguntar se a gente formaliza
pelo processo C, a questão da audiência, mas acho que, como a Stephanie colocou que ela vai se manifestar por e-mail e também acaba dependendo da COJUR, né, não depende só de CGPAR nesse momento, acho que a gente aguarda, então, esse retorno por e-mail, e assim que ela encaminhar alguma coisa, eu já comunico vocês lá no grupo e a gente vai trocando. Pode ser assim? Pode sim, Max, acho que é perfeito, até pensando que não faz sentido uma outra audiência antes que esse documento esteja finalizado e tramitado em todos os setores. Exato, é. E também não faz sentido a plenária, né? Eu acho que amanhã, quando a gente tiver o ponto de pauta do GTN, como foi a plenária que sugeriu esses 2 dias, eu acho que quando a gente tiver a leitura do nosso relato, a gente pode colocar a dinâmica que aconteceu hoje. Eu vou tentar detalhar aqui nas anotações, mas quando chegar ao ponto de pauta, a gente detalha essa conversa que a gente fez com a Stephanie, e que, de fato, não faz sentido apresentar em plenário um documento que não vai ser o final, que vai ser alterado depois, né? Exato, exato. Perfeito, Max. A gente Aí coloca como encaminhamento. Tá, só pedindo para quando você receber o documento, Max, você já compartilha com os conselheiros também, né? Eu acho que no grupo do GT, e a gente pode compartilhar o documento com os conselheiros, até para eles também terem mais ou menos a situação. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Lá na pastinha da plenária, eu já coloquei os 2 PDFs da instrução normativa. E aí, assim que a Stephanie mandar essa apresentação, eu coloco lá também. E aí o planner já fica mais ou menos acompanhando também como que está esse processo aí. Tá certo. Perfeito. Porque a pasta agora já está acessível, né? Que estava com 100, agora está aberta. Agora a gente consegue abrir. Ah, Perfeito. abriram? Que bom, Sol, que bom. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde a todas. Agradecemos aí a colaboração, as contribuições, a participação. E aí a gente segue junto nessa caminhada. Uma boa tarde. Beleza, gente. Tchau, Obrigado. gente. Até mais. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.